Fala galera, Luciano Lara, Beabá do Tiro, e no vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês a respeito de níveis. De novo eles, o povo não entende. Vamos explicar a progressão de uma vez por todas, entenda aqui e agora. Fala galera, vamos tentar acalmar o pessoal, porque um monte de informação desencontrada está circulando aí desde a semana passada. Eu fiz vídeo dizendo que o pessoal está sempre falar, por isso que está inventando coisa. Depois eu fiz vídeo para dizer que muita ajuda que não atrapalha. Nós estamos tentando fazer com que os atiradores entendam a necessidade de retomada das habitualidades, de retomada da frequência ao clube e da participação efetiva. O governo já sinalizou que o atirador desportivo tem que estar utilizando todos os seus equipamentos e nós estamos lá na comunidade 357. Aproveitar e deixar aqui o link para a comunidade 357. Toda segunda-feira tem aula ao vivo e a gente explica a legislação, explica tudo que está precisando de novidade, de alteração, de adaptação que precisa ser feita, né? Nós estamos tendo 60, 70 mil atletas participando das competições todos os meses, desde agosto do ano passado, logo após a publicação do decreto 11.615, que estabeleceu a necessidade de cumprimento dos níveis, e inicialmente o pessoal entendeu que não havia necessidade de se buscar o nível 3 ou de se alcançar alteração de níveis, uma vez que se estaria garantido com os equipamentos anteriormente ao decreto adquiridos restritos, né? Em razão da regra do artigo 79. Mas algumas coisas evoluíram, algumas coisas se desenvolveram com relação aos entendimentos, né? E nós, lá na comunidade 357, estamos orientando no sentido de a melhor interpretação da legislação e você garantir o nível 3 desde já, e você estar no nível 3 caso você tenha interesse de atirar, caso você seja efetivamente um competidor e esteja no nível 3 para ter acesso a insumos, a munições e a equipamentos. O que são os níveis, pessoal? De uma vez por todas, níveis são modos ou maiores acessos a munições, insumos e equipamentos. Você precisa ser de nível superior caso você tenha necessidade de efetuar mais disparos, de adquirir mais insumos ou novos equipamentos. Caso você esteja satisfeito com 4.000 munições e com 4 armas de uso permitido, né, você pode se manter no nível 1. Caso você não tenha adquirido armas de uso restrito que foram apostiladas posteriores ao novo decreto, você pode se manter no nível 1. Caso você tenha armas que foram apostiladas depois do decreto, você necessariamente, para a renovação do seu CR em 2026, ou se ele vencer antes disso, você precisa obrigatoriamente ser nível 3. E mais, a garantia do artigo 79 é somente com relação aos equipamentos de uso restrito. Não houve a exceção de garantia dos equipamentos de uso permitido. Então, os equipamentos de uso permitido que você tenha, além de 4, 8 e até 16, você precisa efetivamente estar em níveis superiores para a manutenção desses equipamentos. Quem não leu o artigo 79 precisa reler. Tá? Mas há uma confusão que foi feita em razão de uma má interpretação de um informativo do Exército, logo após a publicação da portaria 166, que gerou uma série de equívocos, né, que estão circulando e causando muito reboliço aí nos grupos e com relação aos atiradores. Vários atiradores, vários seguidores aqui do canal mandaram dúvidas, me falaram a respeito da produção de conteúdo de terceiros, que eu efetivamente não comento, até porque eu não assisto vídeos de produtores de conteúdo aqui do Brasil, né? Eu aproveito o meu tempo para desenvolver minhas pesquisas, para desenvolver o meu conhecimento e pesquiso direto na fonte, né? Ou eu leio livros, ou eu mesmo analiso a legislação, né? Ou eu busco junto ao pessoal que fala especializado no tema lá fora, mas me chegou ao conhecimento de que teria um despachante, o que me parece, e uma outra pessoa fazendo vídeos informando que não adianta você buscar a progressão de níveis nesse momento,
uma vez que não existe a possibilidade de progressão de níveis com as habitualidades realizadas esse ano. Esse entendimento está equivocado e eu vou mostrar para vocês o porquê esse entendimento está equivocado. Né? O interstício ele passa a existir a partir do final deste ano, no final de um ano, né, em que há possibilidade de progressão de nível. A única possibilidade de progressão de nível por salto, você imediatamente pedir o nível 2 e o nível 3 sem ficar um ano cumprindo o interstício de níveis, é esse ano. Tá? A partir do final do ano, a partir efetivamente de 22 de dezembro de 2024, né, ou 27 de dezembro de 2024, se contar a data da circulação do diário, né, e a consideração feita pelo informativo número 4, 27 de dezembro de 2024, é que todos os que não demonstrarem efetivamente as 8 habitualidades e não cumprirem os requisitos do nível 1 hoje, presumidos, e todos os que não tiverem progredido imediatamente de nível nesse período, terão sim considerados como nível ou nível 1, e a partir daí terão um ano de interstício para pedir o nível 2, que seria 2025, e nível 3, que seria 2026. E aí já não alcançando o nível 3, caso deixem passar esse prazo, como eu vou mostrar para vocês na tabela que eu realizei desenhadinha para deixar isso bem claro. Mas vamos primeiro analisar, vou dividir minha tela aqui com vocês e vou passar a mostrar o decreto para a gente ver de onde está saindo isso que eu estou dizendo para vocês. Eu vou compartilhar a tela aqui com o decreto, a janela do decreto é essa daqui. Então, com o decreto na tela, compartilhado aqui, eu vou mostrar para vocês decreto publicado em 21 de julho de 2023, em edição especial. O decreto trouxe aqui para a gente, deixa eu ver se eu estou passando o que eu estou falando, vou ficar pequenininho aqui. O decreto trouxe aqui para a gente, especificamente, a necessidade dos níveis. Isso em 22 de julho, né? E o decreto disse, depois das definições, o decreto vem aqui e fala que são os níveis. Deixa eu trazer aqui para vocês. Para concessão do CR, você se compromete a comprovar no mínimo por calibre registrado 8 treinamentos nível 1, 12 treinamentos e 4 competições nível 2, 20 treinamentos e 6 competições nível 3. A progressão de nível, diz o parágrafo único, dependerá da permanência do atirador esportivo pelo prazo de 12 meses em cada nível, esse é o interstício para progressão. Isso aqui para concessão. Então, você se compromete inicialmente a fazer no mínimo 8, no mínimo 12 e no mínimo 26 para cada um dos níveis, e a progressão é um ano, né, 12 meses em cada um desses níveis. Né? E aqui os limites de aquisição, 4, 8 e 16 para cada um dos níveis, das 16, 4 restritas, no artigo 36, aqui sem maiores novidades. O que aqui a gente precisa entender? Para a concessão dos CRs, quer dizer que, considerando-se os novos CRs, né, a pessoa terá o prazo de um ano para fazer no nível 1, e aí garantido que durante 12 meses ele não vá ser nível 3. O que quis a legislação? Que os novos CACs não tivessem acesso a armas de uso restrito. Uma das maiores reclamações do governo era que, com a legislação anterior, os decretos anteriores do governo anterior, a pessoa imediatamente, tirando o CR, ela já podia adquirir armas de uso restrito, e isso não permite o novo governo. Vamos ver como isso está claro? Está claro na portaria 166. Vamos passar aqui a divulgar a portaria 166, que diz exatamente e textualmente, portaria 166, compartilhada aqui com vocês, vou ficar pequenininho aqui embaixo, diz aqui, portaria 166, revoga a portaria coloca 150, 136 nesses artigos e estabelece, com relação a níveis, a gente vai lá embaixo, com relação aos níveis, no artigo aqui, a quantidade de aquisição, poderá adquirir, atirador nível 1, quantidades de munições,
né? E a gente chega aqui no seu, da classificação e comprovação dos níveis por atirador. Artigo 95. Os atiradores serão classificados no mínimo por calibre registrado. E aqui o por calibre registrado é que efetivamente regulamentou o artigo 35 do decreto. Até então, vou voltar aqui, até então, desde julho de 2023 até o dia da publicação da portaria 166, se discutiu e buscou-se solucionar o absurdo que trouxe o decreto de a classificação de habitualidade ser por calibre e não do atleta. Sempre foi classificação do nível do atleta. E não era nível de participação do atleta e não do calibre. Então, como isso ficou tão absurdo, tentou-se de todas as maneiras buscar a classificação por bloco de calibres, por espécie de armamento, tudo para tentar minimizar o absurdo que estava sendo trazido. Além disso, saltou-se da portaria 51 de 2017 de 8 habitualidades para nível 1, 2 e 3, variando só a quantidade e espécie das competições, para 8, 16 e 26, tá? Muito acima do que era pedido em 2017, sem qualquer justificativa. Tentou-se, como eu disse, até o último momento que isso aí fosse estabelecido como espécie de armamento ou até mesmo por bloco de calibre permitido e restrito. Mas não, a portaria veio e efetivamente trouxe que era por calibre registrado. Então, todos os calibres apostilados deveriam ter a habitualidade comprovada. 8 treinamentos ou competições, nível 1, nível 2, 12, né, e mais 4 competições, totalizando 16, e 20 treinamentos e 6 competições, totalizando 26. Parágrafo único. A progressão de nível dependerá da permanência do atirador desportivo pelo prazo de 12 meses em cada nível, que é o que está trazendo a maior confusão aqui de falha de leitura. Tudo bem? Por quê? Artigo 97. Os novos atiradores registrados no CIS-FPC após a publicação dessas normas serão classificados como nível 1 durante o período de 12 meses iniciais. Então, os novos CACs deverão ficar um ano no nível 1. E a única restrição que existe é os novos CACs. É lógico que a regulamentação entende, como não podia deixar de ser, que já há atletas nível 3, são atletas que precisam de muito mais munições, precisam de muito mais insumos e atiram muito mais. Não poderia a legislação fazer com que atletas como Felipe Hu, como o Arendola, como o Jaime Saldanha, que são atletas topo do ranking, que atiram muito, 2, 3 mil munições por semana para treinamento, em manutenção das suas condições de atletas nível internacional que tem, né? O próprio Lucas Roth, né, campeão mundial agora de PSC overall, esses caras, eles atiram demais e eles já são nível 3, mesmo não tendo reconhecido ainda pela legislação o seu nível, porque não havia até aquele momento o critério de estabelecimento desses níveis. A gente não sabia o que precisaria ser feito e só a portaria que trouxe. Tá? E aí, quando isso veio a ser regulamentado, somente com a publicação da portaria, já criou uma celeuma muito grande, porque a gente não sabia como alcançar esses níveis, tá? E como fazer o pedido de progressão. E tinha também a questão da recarga, que ainda estava um pouco questionável, porque o governo queria uma coisa e escreveu outra, né? E veio o informativo trazendo, mas antes, vamos colocar aqui, serão classificados também no nível 1 os atiradores desportivos registrados no CIMA até a data de entrada em vigor dessa norma que não comprovarem 8 treinamentos ou competições em eventos distintos durante o período de 12 meses. Então, aqui, pessoal, que estão esquecendo de se escrever, de se interpretar, é que a própria portaria estabelece que tem um interstício. E se você não cumprir o interstício, você tem presumido 8 participações e que você é nível 1. Então, quando publicou a norma, quem já era atirador vai ser reconhecido como nível 1 durante esse período, porque se ele não tem comprovação de habitualidade durante o período, ele não poderia ser enquadrado como nível 1. Então, todo mundo foi presumido como nível 1.
todo mundo foi tabelado como nível 1. E isso já estava sendo feito com relação à munição, porque logo da publicação do decreto, já houve a possibilidade de aquisição de munições. Como? Nível 1. A portaria veio e disse, todo mundo é nível 1, porque já estava todo mundo sendo tratado como nível 1, porque ninguém sabia como se faria a progressão para o nível 2 e nível 3, mesmo havendo atletas de ponta que precisavam adquirir mais. Eles tiveram que se virar com a aquisição de 4 mil munições no período da publicação do decreto até a publicação da portaria, e se virar também com os estoques que eles tinham de aquisições anteriores, já que no primeiro semestre quase nada foi vendido, né? 600 munições não dava para nada. E as atividades de recarga com relação à venda de insumos também estavam suspensas. Então é preciso ficar claro que foi estabelecido que se presume todo mundo nível 1 enquanto não pedir prorrogação, né? Progressão do time, do nível. E a progressão do nível pode ser pedida até o dia 28, 27 de dezembro de 2024. Esse é o interstício, ele está expressamente previsto na portaria, tá? Ele está expressamente previsto aqui na portaria, no seu parágrafo único do artigo 97. Então, quem não leu isso aqui, acaba falando bobagem, tá? Lá na portaria ainda tem o artigo 99 que diz: o atirador desportivo que não comprovar os 8 treinamentos e competições em eventos distintos a cada 12 meses a contar da entrada em vigor, passado o interstício inicial de 12 meses, em que todo mundo está presumido nível 1, independente do que faça, deu os 12 meses, se você não comprovou pelo menos o nível 1, em dezembro de 2024, aí sim você pode ter o seu CR não revalidado. Tá? Então, já a partir de dezembro de 2024. Então, o problema é dezembro de 2024, quando acabar o interstício. Quando você, se não fizer nada, pode ter o seu CR revogado. Se você não fizer a progressão, você vai ser considerado nível 1 se comprovar 8 habitualidades, e se você comprovar antes disso as habitualidades necessárias, você pode pedir a progressão para nível 2 e nível 3. Tanto isso é verdade que várias pessoas, não são uma nem duas, várias pessoas já tiveram a progressão de nível desde fevereiro. Teve gente gargantiano que teve a primeira, que fez não sei o quê. Gente, tem um monte de progressão de nível que já foram declaradas. Primeiro, por pessoas que só tinham um calibre. E aí correram e fizeram as suas habitualidades faltantes, né? Porque não dava para imaginar que teria 26 habitualidades no ano passado. Nós tivemos um primeiro semestre bem ruim no ano passado e as pessoas fizeram a habitualidade. Segundo, pessoas que tinham poucos calibres e conseguiram correr e fazer as suas habitualidades, e teve muita gente que fez 70, 80 habitualidades no mês de janeiro e fevereiro. Tá? Eu tenho alunos que fizeram 80 habitualidades no mês de janeiro e fevereiro. E isso dá para fazer. Eu vou mostrar para vocês, inclusive, eu estou fazendo várias habitualidades e vou fazer uma tabela e mostrar para vocês agora, nesse mês de abril, tá? Eu vou completar o nível 3, vou fazer o pedido de progressão para o nível 3, porque tinha calibres que eu não estava utilizando, eu só estava tirando basicamente com 9 por 19 milímetros e com 5,56 por 45 milímetros no ano passado, tá? E eu tenho outros calibres, eu tenho que correr, estou correndo com relação aos meus outros calibres, estou fazendo várias provas da Minad, da Copa Pro Armas, que agora é Copa Brasil, estou fazendo provas do W2C Desafio e estou fazendo provas da CBTP e da CBTE, estou atirando todas as provas, só não estou fazendo prova ainda da Liga, porque a minha 12 gauge não chegou. Eu estou atirando com o equipamento da minha esposa, mas eu não estou preocupado com a 12 gauge ainda, porque a minha não chegou, eu estou atirando com o equipamento emprestado, como pode ser feito. Tudo bem? Mas eu vou mostrar para vocês que isso também pode ser alcançado muito tranquilamente. Mas o que se precisa entender, além dessa leitura da portaria que não está sendo feita? É que todo esse ano é para adequação da situação das pessoas que já são nível 3, já são nível 2 ou querem se antecipar. Porque eu vou mostrar para vocês que não dá tempo para fazer a adequação e vocês precisam correr sim, fazer as habitualidades sim e buscar logo a progressão de nível, porque depois não vai dar tempo. Mostro para vocês como não vai dar tempo. Vou fazer a apresentação aqui para vocês do... Deixa eu abrir ele aqui. Cadê ele? Vou mostrar para vocês aqui o desenho que eu fiz para ficar bem claro. Cadê o meu download? Ele está aqui. Deixa eu mostrar esse aqui mesmo.
porque eu não estou achando o cara aqui. Eu tinha deixado aberto para vocês e eu fechei. Vamos lá. Abriu. Beleza, abriu. Agora eu vou mostrar para vocês. Tranquilinho. Compartilhar. Esse aqui. Pronto. Não era esse, mas apareceu. Vamos fazer esse aqui que é melhor. Deixei bonitinho ele aqui para vocês. Vamos lá. Ao vivo assim mesmo. Esse aqui, pronto. Vamos lá. Deixa eu ficar pequenininho aqui do lado de vocês. Vou até sair aqui para mostrar para vocês. Se a portaria, o decreto é de 22 de julho de 2023, até chegarmos na portaria 166, estava se discutindo o que seria realizado, o que seria considerado como calibre para fins de progressão de nível e estabelecimento do nível. 22 de dezembro e o informativo fala 27 de dezembro. O informativo foi publicado logo em seguida, no dia 28. Já tem atletas que são nível 3, mas ainda não estão reconhecidos, precisam cumprir com os requisitos, né? Inclusive pedir o reconhecimento. O interstício é de 12 meses por nível. Se fosse considerada essa leitura que está sendo feita, a primeira análise seria em 27 de dezembro de 2024, para você fazer o pedido de progressão. Vai para análise e a gente vai ver como é que é feita a análise. Fecha dia 30 no SFPC e manda para o DFPC para confirmação e registro no SIGCORP. O outro pedido seria em 27 de dezembro de 2025 ou do reconhecimento do nível, tá? Porque o nível é do pedido. É do pedido de munição, é do pedido de arma, é do pedido de insumo ou do pedido de progressão. É a partir daquele momento, daquela data que é contado. O fechamento é só no dia 30. Remete para o DFPC que vai analisar. Tudo isso vai para análise. Você vai esperar 27 de dezembro de 2025 para ser considerado nível 3? Como é que você fará isso? Não fará, tá? Por quê? O informativo diz o seguinte, vamos mostrar o informativo e o erro de leitura que está acontecendo quanto a esse informativo. Primeiro que a gente precisa entender a hierarquia das normas, né? A lei de armas, o decreto, a portaria e o informativo não tem valor nenhum legal. O informativo é somente a peça apresentada pelo DFPC no sentido de orientação. Mas o que diz o informativo? Vamos mostrar o informativo e a confusão. Com a finalidade de viabilizar as determinações constantes no decreto e na portaria, no que se refere à classificação dos atiradores desportivos e as suas consequências, segue. Inicialmente, todos serão classificados no nível 1, como eu já expliquei, porque está no decreto e na portaria. Deixa eu ver se eu estou pequenininho aqui com vocês. Beleza. Seguindo, os atiradores desportivos que atendem os requisitos necessários para serem classificados desde já nos níveis 2 e 3, ou seja, que tenham como comprovar, não, é como comprovar a participação em treinamentos e competições nos 12 meses anteriores, na data de entrada em vigor, 27 de dezembro, poderão requerer alteração de nível direto no SFPC, vinculado por meio de requerimento físico. Não tem procedimento ainda no SIGCORP, mas vai ser criado. Os SFPC serão responsáveis por gerenciar a análise, autorização, alteração e apostilamento do nível, devendo encaminhar todas as informações até o último dia 30 de cada mês, de forma consolidada. O DFPC centralizará as informações dos SFPCs e realizará as atualizações até o dia 10 subsequente do mês sequente. Então, pessoal, o que está dizendo aqui, única e exclusivamente, é que quem já tinha naquele momento, já tinha como comprovar, não é como comprovar. Como comprovar naquele momento os requisitos, já poderia fazê-lo. Não diz que somente quem tinha naquele momento. Dizer agora que quem tinha naquele período pode pedir é errado, porque o pedido de nível é dos últimos 12 meses. Se eu tinha do mês de dezembro de 2023 até dezembro de 2022, 12 meses para trás, hoje eu já não tenho. Porque o nível é medido nos últimos 12 meses.
Se eu pedir hoje, dia 2 de abril, vai contar de 2 de abril de 2024 a 2 de abril de 2023. São 12 meses. Você tem que ter no pedido, seja de aquisição de munição, de insumo, de armas, ou no pedido de progressão, nos 12 meses do pedido, a comprovação de que você tem as habitualidades para o nível pretendido. Se eu quero comprar agora 20 mil munições de uso permitido ou 20 mil espoletas para small rifle ou ultra de calibre permitido, eu preciso comprovar 12 meses do pedido. Hoje eu tenho que comprovar que eu tenho nos últimos 12 meses. Se eu tinha um monte de habitualidade no mês de março do ano passado, já foi, porque só está valendo de abril a abril. Mês que vem, maio a maio. Amanhã, do dia 3 de abril ao dia 3 de abril do ano passado. É 12 meses do pedido. Não existe que você só pode fazer o pedido dos 12 meses da publicação, porque da publicação já foi. A cada dia você perde um dia do ano passado. A cada mês você perde um mês do ano passado. A leitura é 12 meses do pedido. Quando você for fazer o pedido, você tem que comprovar os 12 meses. Então, você sempre, todo dia, você tem que ter nos 12 meses anteriores as habitualidades para o nível que você pretende. Por que eu peço para que você já seja nível 3 e corra, sim, para fazer as suas habitualidades? Primeiro, porque pode. Agora fazer a progressão imediata para o nível 3. Segundo, porque há todo um trâmite de análise que é fechado no dia 30 do mês pelo SFPC e remetido para análise no dia 10 do mês subsequente pelo DFPC e para cadastro no Sicovem. E só serve para o Sicovem. Por enquanto, que é aquisição. Nível é só para aquisição. Agora, no cômputo de armas para renovação do CR, depende da data de vencimento do seu CR. Tem CR que está vencendo em 2024, tem CR que vai vencer em 2025 e todos os que forem com data posterior a julho de 2026 vencerão em 22 de julho de 2026. Agora, se você deixar até o final do ano sem fazer nada e for nível 1, você não chega em julho de 2026 como nível 3. Você não vai chegar. Você não vai chegar exatamente porque não vai dar tempo de interstício. Se você puder e quiser, por garantia, já ser nível 3, e eu explico isso na comunidade, por que você tem que ser nível 3, para garantia e segurança dos seus equipamentos, faça já e corra com as habitualidades. E sim, vale as habitualidades de agora, porque você só pode pedir dos 12 meses anteriores. Não vale a habitualidade do ano de 2023. Janeiro, fevereiro e março já foram. Você só pode pedir de abril de 2023 até abril de 2024, porque são os últimos 12 meses. E a partir do registro, que vai se dar hoje, se eu pedir hoje, vai dar só em junho, né? Em maio de 2024, só a partir de maio que pode vir o reconhecimento. De maio, quando for reconhecido nos próximos 12 meses, eu posso me manter nível 3 ou cair para nível 2 se eu não fizer todas as 26 habitualidades, e se eu fizer menos de 16 habitualidades, eu vou cair para o nível 1. E se eu cair para o nível 1, a partir do ano que vem, janeiro de 2025, eu só posso ter que ficar um ano no nível para pedir a progressão. E não vai ser por salto. A partir do ano que vem, nível 1 só para o nível 2 e nível 2 só para o nível 3. Então já seja nível 3, se mantenha nível 3 e chegue em 2026 tranquilo. Eu espero com isso ter esclarecido, eu espero com isso ter feito a leitura da legislação que o pessoal está esquecendo de fazer. Não existe leitura de legislação de um artigo isolado, muito menos de um artigo sem o parágrafo, e muito menos de um parágrafo sem os incisos. E não se interpreta a legislação pelo informativo do Exército, se interpreta a legislação pela leitura da legislação. E quem não sabe fazer leitura da legislação e acha que lendo um dispositivo sem ler os demais, de um informativo que está dizendo como é que é o procedimento e que todo mês vai ser feita análise e que todo mês tem que ser feita a remessa para o DFPC no mês seguinte fazer a verificação da progressão ou não, já está se esquecendo que nem ler não está sabendo. Tudo bem? Vocês precisam entender que esse ano é ano de interstício, esse ano está presumido que todo mundo é nível 1, mesmo que não tenha feito nada, e só em dezembro, se você não comprovar, é que você pode ter
complicação. E mais, se você chegar em dezembro nível 1, você não vai conseguir chegar no nível 3 em 2026. Por isso, corra. Por isso, participe sim das provas. É impressionante que depois de todo 2023 que nós passamos, alguém que se diga da comunidade do tiro, alguém que se diga das atividades, venha defender que quem está estimulando o pessoal a atirar está prejudicando os atiradores. Nós temos 900 mil atiradores que ainda não estão competindo e que vão se estrepar. Nós temos 900 mil atiradores que não se deram conta que atirador esportivo tem que competir. E se não competir, vai ter problema. Nós temos 900 mil pessoas que ainda não participaram. E tem gente reclamando de quem está fazendo prova. Tem pouca prova e tem pouca entidade fazendo prova aqui no Brasil. Porque nós temos ainda 900 mil atiradores que não foram conquistados e que não vieram ainda a praticar suas atividades. E nós precisamos que isso seja feito o quanto antes. E quem trabalha pelo tiro estimula as atividades. Não cria desserviço e desinformação. Porque o que nós estamos precisando agora é de união e de trabalho para continuarmos nas atividades. Quem não vai continuar nas atividades é quem chegar no final do ano, nível 1, achando que está garantido. Porque não está. E quer saber por quê? Entra na comunidade, porque tem coisa que não dá para falar na rede aberta. Não é para vender comunidade, não, viu, pessoal? R$100 por mês não está me fazendo ficar mais rico nem mais pobre, não. Eu estou gastando bastante para mostrar que dá para ser nível 3 em 4 meses com 8 calibres. E eu vou provar por A mais B que dá. Eu quero chegar no final do ano mostrando que dá para fazer mais de 200 habitualidades. Porque quem atira, quem compete e quem frequenta clube consegue fazer isso tranquilamente dentro das modalidades que estão sendo estimuladas e criadas exatamente por esse absurdo de 26 habitualidades para se manter no nível 3. E mais, pessoal. Em conversa com o DFPC na semana passada, a CBTP teve a confirmação de que, se você participar de 26 provas, vale as habitualidades. Lógico, quem faz o mais, vale o menos. Se você está treinando em prova, vale 26 provas, sim, como habitualidades. Se você não está conseguindo ir treinar, mas você consegue ir competir, as competições vão suprir a sua necessidade de habitualidade. Por óbvio, quem faz o mais tem o menos, o que a bunda não atrapalha, participem efetivamente de competições. Estejam em qualquer das entidades e estejam nas entidades. O DFPC quer saber de prova. Participe de prova, tanto faz qual prova e aonde você está fazendo. Mas participe. Muita ajuda quem não atrapalha e tem muita gente atrapalhando, se vendendo salvador da pátria e não é. Quem está correndo atrás e quem está indo atrás de ajudar é que efetivamente está tentando colaborar. Pessoal, o mercado vai se regular, o mercado vai corrigir esses excessos e esses desserviços. Enquanto isso não acontecer, se informe com quem sabe. Valeu!